Bom, gente, então só lembrando vocês novamente nessa aula que depois todo mundo dá pelo menos um ok ou fala alguma coisa ali no chat, só para eu ter a lista de todo mundo que estava online, tá bom? Então hoje nós vamos recomeçar aquela lista de exercícios, né? Dar continuidade aí à correção e falar ainda sobre a questão dos complementos verbais. Eu vou compartilhar com vocês e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês vão falando aí, não deixa passar, tá bom? Eu vou pegar aqui os exercícios. Então, aí a gente fez esses daqui e paramos aqui nesse espero que seja feliz, em que a gente tinha esses dois verbos para analisar, né? Então, paramos aí. Esse daqui vocês querem que a gente vá no mesmo ritmo? Como que vocês estão depois da aula da semana passada? Eu acho que tem que ser igual semana passada. No ritmo, né? Porque senão acaba. Tá bom, então vamos lá. Sem pressa, porque aí, como eu já conversei com a Letícia, e a Letícia falou assim: que o programa, né, é um planejamento, obviamente a gente às vezes tem que mexer com esse planejamento, que é natural. Então, a gente faz aí no nosso ritmo, vocês tiverem dúvida, vocês podem falar, interromper, e depois a gente reformula esse planejamento para esse mês e para, enfim, o próximo que a gente não sabe como vai ser, né? A gente não sabe de nada, então vamos seguindo aí como dá. Bom, então nós paramos aqui. O menino faminto comeu o bolo. Então, esse é o verbo, comeu. Como que vocês classificaram esse verbo? Transitivo direto? Isso, transitivo direto, né? Comeu o quê? O bolo. Então, o bolo é o objeto direto. Então, por isso o verbo transitivo direto. Já até esqueci o letra B. Acho que era mais fácil eu colocar a sigla do que ficar colocando aqui o código. Então, era verbo transitivo direto. O outro nós temos, agradeci o convite aos noivos. Então, agradeci é o verbo. Que tipo de verbo que é esse? Qual que é a classificação que ele recebe? Transitivo indireto? Direto e indireto. Direto e indireto. Deixa eu ver o código lá de novo, gente. Vão falando para mim aí. Esse é transitivo direto e indireto. Por quê? Eu tenho dois complementos. Ó, agradeci o quê? O convite. Então, o convite é o objeto direto. A quem ou para quem? Então, aqui aos noivos. Então, aos noivos é o objeto indireto. Então, eu tenho os dois complementos, portanto, eu tenho o verbo transitivo direto e indireto. Certo? Depois, aqui nós temos a noiva. Ó, o que é importante a gente pensar em relação a esses complementos, esses casos em que eu tenho os complementos, é pensar que as duas perguntas são feitas ao verbo. Porque, ó, é agradeci o quê? Agradeci a quem? Né? Então, por isso que eu digo que os dois elementos estão ligados ao verbo, estão completando o verbo. Né? Então, aqui transitivo direto e indireto. Depois nós temos a noiva ama-o muito. Então, ama é o verbo. Que tipo de verbo que é esse? E aí, gente? Parece que eu esqueci tudo já. Então, porque na verdade, se a gente for pensar, sei lá,
A noiva ama. Daí a gente pensa, o quê? Só que na verdade não é o quê, porque ali tá falando que é ele. Então a noiva ama a quem? Então seria indireto? Não, você ama, você ama algo ou alguém. Certo? Então, ixi, isso começou. A gente tem ali esse ama-o, é o objeto direto. A noiva ama o noivo, por exemplo, né? Ama sei lá, um menino. Ela ama alguém. Então, é que quando a gente fala ama a alguém, a gente está pensando naquela estrutura do objeto direto preposicionado, que é um recurso estilístico apenas. Então, aqui continua sendo objeto direto. Tanto é que esse ou aqui, ele vai funcionar, é até uma dica, o pronome, né? Vou escrever aqui. O pronome o, ele vai ser sempre objeto direto. Se for objeto indireto, vai ter que ser o lhe. Então, esse é o objeto indireto. Aqui, se for o, a, os, as, ele é sempre direto. Então, por exemplo, aqui seria, vamos supor que a gente tivesse que substituir o convite por um pronome. Seria agradecio aos noivos, porque eu usaria o para substituir o convite, porque é o objeto direto. Se eu tivesse que substituir aos noivos, como ele é o objeto indireto, seria agradeci-lhes o convite. Então, o lhes é que seria o objeto indireto. Então, aqui é transitivo direto. Certo, Rafa? Certo, entendi. Bia, não entendi. Tem característica de reforço? Não entendi. Como assim de reforço? Tá reforçando que a noiva ama o noivo, no caso. Então, e seria um reforço de que ela. Porque esse ele está substituindo, né? Provavelmente, vamos pensar num texto, eu teria essa referência lá, o noivo, a noiva ama-o. Esse o está só substituindo, é um pronome. Ele é direto por conta do verbo mesmo. O verbo não pede preposição. Você ama algo ou alguém. Então, amo chocolate. Amo Paulo, por exemplo. Você tem ali uma relação direta do verbo com o seu complemento. Então, é por conta do verbo mesmo. Bom, depois nós temos gosto de doces. Esse é o verbo aqui, gostar. Que tipo de verbo é esse? Intransitivo. Quer dizer, transitivo indireto. Transitivo indireto, porque aqui eu tenho a preposição, tá vendo? O de que liga aqui. Então, é transitivo indireto, que é a letra C, né? Gosto de quê? Né? De doces. Então, por conta da preposição, eu tenho transitivo indireto. Aqui eu tenho uma frase na ordem inversa, então tinha que tomar cuidado. Então, aos filhos, o pai aconselha. Então, aqui eu tenho o sujeito, é o pai, o verbo aqui, aconselha. Nesse caso, Transitivo indireto. Indireto também? isso, transitivo indireto. Letra C. Então, eu tenho aqui aos filhos, e esse a é a preposição, né? É a preposição a, aconselha aos filhos. Então, letra C.
Depois nós temos, contei as novidades, as visitas. Então, contei é o verbo. Que tipo de verbo que é esse? Transitivo Transitivo direto e indireto. Isso, direto e indireto. Contei o quê? As novidades. Então, objeto direto. A quem? Para quem? As visitas. Então, aqui eu tenho o objeto indireto, consequentemente, eu tenho os dois complementos. E é importante a gente pensar que a gente sempre vai ter, a gente não vai ter numa frase dois objetos diretos ou dois objetos indiretos, a menos que seja assim, uma estrutura toda que funciona como objeto direto. Né? Se a gente tem dois elementos, como aqui, um é direto, o outro é indireto. Depois vou ver se tem alguma frase aqui para a gente pensar a respeito. Não sei, acho que eu não coloquei. Acho que eu não coloquei, não, mas depois a gente pensa num caso que a pessoa pode construir a frase como se fossem dois objetos diretos e, na verdade, tem que ser um de cada tipo. Aqui, por exemplo, não poderia, se eu não colocasse a crase, isso iria gerar um problema, porque iria dar a sensação de eu ter dois objetos diretos, e não seria o caso, né? Eu tenho que ter um direto e o outro indireto. Depois nós temos duvidei dele. Duvidei é o verbo. Que tipo de verbo? Transitivo indireto. Transitivo indireto. Porque quem duvida, duvida de alguém. Tanto que eu tenho aqui a preposição, ó. Então, esse dele é o objeto indireto. É a junção de mais ele, né? Então, eu tenho a preposição ali junto. Não acredito em ti. Então, acredito é o verbo que tipo? Transitivo. Indireto? Transitivo indireto. Porque, ó, quem acredita, acredita em alguém, né? Então, aqui é um objeto indireto e a preposição aqui é esse em. Então, aqui seria o de que tá junto aqui, vamos dizer, né? Depois nós temos as mensagens, li-as todas. Então, eu tenho li, que é o verbo. De que tipo? Transitivo direto. Isso, transitivo direto. Quem lê, lê o quê? Né? Então, aí, no caso, seriam as mensagens. Tá vendo? Ó, o pronome aqui, as, é objeto direto, né? Então, já fica mais fácil. Aqui a gente tem aquele caso do objeto direto pleonástico, né? Que a gente está só repetindo. Pleonástico não, fugiu o nome. Oh, meu Deus, vocês lembram, gente? O pleonástico é o outro. Fugiu. Que tá até lá no material de vocês. Ninguém lembra, gente? Psh, professora. Nossa, fugiu totalmente. Ai, que raiva. Quando eu tô Objeto direto interno. Não é? Repete a ideia contida no verbo. Por exemplo, morrerá uma morte infame. Não. Será que então esse é o pleonástico mesmo? E o objeto pleonástico, repetição do objeto através de um pronome, tem valor enfático. Então é o O homem pleonástico. criou Deus. Isso, que é o caso ali, por exemplo, as mensagens, li-as. Esse as está repetindo a ideia de mensagens, né? É que aí sim aquele caráter de enfatizar, né? Você está reforçando as mensagens. Tanto que se a gente fosse pensar numa ordem direta da frase, a gente iria começar com
li as mensagens, nananã. A gente não iria começar com as mensagens. A gente coloca ela na posição inicial como destaque, né? Como foco da frase. Tanto que no outro conteúdo, a gente vai falar justamente sobre essa questão do foco, né? Da ênfase em cada uma das partes. Enfim, acho que eu não misturei aqui as. Então, esse daí é o pleonástico. Pleonástico no sentido de repetir mesmo a ideia, tá vendo? Ó, as mensagens é o objeto direto e o as, que está retomando, é o objeto direto, né? Enfim, mas isso não vai mudar a classificação do verbo. Depois nós temos necessita de carinho. Então, necessita, qual é o tipo de verbo? Transitivo indireto? Transitivo indireto. Quem necessita de alguma coisa, né? Então, esse de carinho é o objeto indireto. Eu esqueci de colocar que aqui é o objeto direto, que é o mesmo aqui, porque está repetindo a ideia, né? Depois, ele deu-te um tapa. Então, é uma pergunta, na verdade. Ele deu-te um tapa, né? Então, nós temos aqui o verbo. Que tipo de verbo que é? É transitivo direto e indireto? Isso, transitivo direto e indireto, porque aqui a gente tem os dois complementos. Deu o quê? Um tapa. Um tapa é o objeto direto, né? Esse T aí é o objeto indireto. Deu um tapa em ti, no caso, né? Então, aqui, ou ele poderia, dependendo do contexto, poderia ser para ti, se fosse deu flores, por exemplo, né? E deu para quem? Então, nesse caso aqui, o T é o objeto indireto. Então, acho que até lá no material tinha explicando justamente essa questão, que o, a, os, as, eles vão funcionar sempre como objeto direto. O lhe e o lhes sempre com o objeto indireto. Agora, o me, o te, o nos, o vos, vai depender muito do contexto. Eu preciso analisar a frase, porque ele pode ser objeto direto ou ele pode ser um objeto indireto, né? Dependendo da frase. Então, aqui eu tenho transitivo direto e indireto. Depois, emprestei para Maria todos os meus livros. Então, que tipo de verbo? Direto e indireto também. Também direto e indireto, né? Emprestei o quê? Todos os meus livros. Então, aqui eu tenho objeto direto. Para quem? Para Maria. Então, objeto indireto. Então, tenho os dois. É impressão minha ou vocês hoje estão mais seguros? É impressão mesmo. O meu caso é impressão. Ah, meu Deus do céu. Tô achando que vocês já estão pegando o jeito aí. Bom, aqui nós tínhamos destaque e classifique os complementos verbais. Então, vocês tinham que grifar e dizer se era objeto direto, objeto indireto. Então, vamos lá. Na letra A, qual seria o complemento verbal? A lição? A lição. Interrompia o quê? A lição. Então, se eu tenho a pergunta o quê, aqui eu tenho o objeto direto. Será que é bom eu colocar embaixo aqui ou vocês vão conseguir identificar pela cor? Vou
pôr assim só no primeiro, depois vocês sabem que o amarelinho é o objeto direto. Então, esse é até um caso que a Fernanda tinha perguntado por conta dos piadinhas, né? Então, vamos deixar o com piadinhas para depois. Então, aqui a gente teria esse interrompia o quê? A lição, então, objeto direto. Na letra B, nós temos ali, 6 semanas depois, uniram eles seus destinos. Qual é o complemento verbal? Seus destinos? Isso, seus destinos. Então, uniram o quê? Seus destinos. Então, objeto direto. Lembrando aqui, ó, que esse eles aqui é o sujeito, ele só está em ordem inversa, né? Em vez de vir antes do verbo, ele veio depois. Então, seus destinos, objeto direto. Depois, nós temos, os antigos foram estudar a geologia dos Campos Santos. Qual que é o complemento verbal? A geologia. Isso, então aqui a geologia, vamos pensar que a expressão toda que é o complemento, aqui geologia é o núcleo, né? Então a geologia dos Campos Santos é o objeto direto. E agora é só objeto direto. Depois, nós temos, estudamos a lição para a prova. A lição objeto direto para a prova objeto indireto. Não? Só temos a lição como objeto direto. Ó, esse para a prova, ele vai ter uma outra classificação, porque ele não está ligado ao verbo, não é estudamos para quem, não é estudar, porque esse para a prova, ele está indicando uma finalidade, que aí ele recebe outra classificação, né? Então, por isso que nós só vamos ter a lição como objeto direto. Depois a Sério, gente... professor? Nossa. Porque o verbo, ó, o verbo estudar é diferente de, por exemplo, o verbo enviar. Quando você pensa enviar, você já subentende enviar algo para alguém, por exemplo, né? O verbo estudar, você estuda algo. Esse para a prova, né? Ele vai marcar a finalidade do estudo e não está ligado ao sentido do verbo. A classificação do verbo, ele tem muito a ver justamente com o sentido que o verbo tem e que tipo de complemento eu precisaria. Poderia ser, estudamos a lição de matemática, estudamos a lição ontem. Eu poderia ter outros elementos aqui, mas que não iria fazer com que a gente ficasse se perguntando qual é, para quem, né, em quem, qualquer coisa do gênero. Então, aqui a gente tem só o objeto direto. Entendi. Professora, Oi. na letra C, o foram me bugou um pouco. Porque, deixa eu abrir aqui, os antigos foram o quê? Ou foram aonde? Não, é porque aí, no caso, eu tenho uma locução verbal. É uma locução verbal. Foram estudar, tá junto. Né? Então, a gente não tem como analisar separadamente. Separadamente, só se eles fossem... É que o verbo ser, ou o verbo ter, por exemplo, ele é um verbo auxiliar. Ele geralmente está junto com outros. Então, por exemplo, estou estudando. Eu não olho só para o estou e depois para o estudando. Eu olho como uma locução verbal. A mesma coisa, eu tenho estudado, né? Eles foram estudar. Então, ele funciona como uma locução. É diferente de outros verbos que têm uma natureza nocional, como, por exemplo, quero estudar, por exemplo. Quero estudar em Harvard, por exemplo.
né? Aí esse quer eu consigo separar. Agora, os verbos ser, estar, o ter, o haver, eles funcionam como verbos auxiliares, né? Eles se ligam ao verbo principal, por isso ali é uma locução verbal. Certo? Entendi, obrigada. Bom, depois nós temos lá, levava um canivete no cinto. Então, o verbo levava, qual é o tipo de complemento que a gente tem aí? Canivete. Canivete. Então, aqui eu tenho um objeto direto, né? Então, só objeto direto até então. Só mesmo, né? Depois, olha, esse no cinto, né? Ele está indicando uma circunstância, onde que ele carregava. Então, a gente não vai classificar agora. O que você ia falar, Leandro? É basicamente isso, que tipo, o cinto não importa, não importa onde ele tá levando. Só Isso. só tá levando canivete, né? Levava o quê? A pergunta é, se você dissesse, que você... hoje eu estou levando. A pessoa vai perguntar, levando o quê? Né? Então, o complemento principal ali é justamente o objeto ali, o objeto direto. Certo. Depois nós temos, ele não concorda com você. Eu não parei de grifar os verbos. Não. Qual que é o complemento? Com você. Isso, com você. Que tipo de complemento que é? É um objeto indireto? Objeto indireto, porque aí eu tenho a preposição aqui, né? Concorda com algo ou com alguém. Então, por isso tem a preposição objeto indireto. Acho que eu vou ter que colocar nesse aqui, só para quem depois for conferir, lembrar que esse é o objeto indireto, os verdinhos. Depois, nós temos, gosto do esquadrão canarinho. Esquadrão canarinho. Isso, Por que causa- tipo? É indireto, por causa da preposição. Isso, eu tenho aqui a preposição, né? Quem gosta, gosta de algo, então, objeto indireto. Tô falando que vocês estão mais confiantes, gente. Ixi, daqui a pouco vocês estão craques. Só respirar, ir com calma, tudo vai dar certo. Depois, o jovem deu um presente para a namorada. Um presente é direto, para a namorada é indireto. Exatamente. Então, deu o quê? Um presente, objeto direto. Para quem? Para a namorada, objeto indireto. Eu tenho aqui a preposição para, né? Então, por isso, eu tenho os dois. Professora, quando que vai acontecer de ter um objeto direto e indireto? Tipo, é que é para classificar diferente, tipo, é para classificar separado mesmo, porque... Sempre separado. Não tem como uma estrutura ser a mesma coisa, né? Ser duas coisas distintas. Então, vai ser separado, sempre separado. Entendi. Assim, só se for, por exemplo, tem alguns casos raríssimos de pronomes que a gente não usa, mas que em textos assim mais arcaicos a gente pode até encontrar, que é quando a gente tem, por exemplo, a retomada dessa estrutura. Vamos supor, aqui eu tenho, o jovem deu um presente para a namorada. Vamos pensar que a gente iria substituir esses complementos por um pronome. Então, eu teria o jovem deu, aí como é um presente, é o objeto direto, eu iria substituir por o, né? Porque é o objeto direto, singular, masculino. Então, deu para a namorada. Acho que a gente até conversou sobre isso no ano passado, quando a gente estava falando sobre pronomes. Aí a outra possibilidade, então aqui eu só substituir, é como se eu estivesse retomando isso num texto
porque eu já falei sobre o presente e eu estou retomando essa palavra. Ou eu poderia retomar a namorada, né? Então, seria aqui o jovem, como é objeto indireto, eu teria que usar lhe, deu-lhe um presente. Então, aqui eu tenho esse lhe, que é o objeto indireto. O que pode acontecer, assim, raríssimo, sei lá, acho que vocês encontram nas Bíblias, se for uma versão mais antiga, dependendo se for uma tradução mais moderna, nem isso, ou textos, assim, literários, mais, né, de antes, hoje a gente praticamente não usa. Quando a gente substitui os dois elementos, aí, por exemplo, como eu teria que substituir um presente e para a namorada, como ficaria? O jovem... Deu-lhe. Porque aqui... Meu Deus. Por isso que eu tô falando, ó, tanto que parece como se fosse um erro, tá vendo? Que nem o computador encontra. Porque aqui eu tenho o lhe mais o. Aí, nessa estrutura, lembra quando a gente fazia análise morfológica, que às vezes a gente tinha, por exemplo, do, aí tinha de mais o. Aí o de é preposição, o era artigo. Lembram disso? Aqui a gente também teria que fazer essa divisão. Então, o lho, ele é o quê? Um objeto indireto, que é o lhe, mais um objeto direto, o. Eu teria que desmembrar e classificar, né? Nesse caso, exclusivamente. Né? Mas dificilmente a gente vai usar essa estrutura. Entendi. Mas eu acho que eu confundi uma coisa, por isso que eu falei isso. Porque eu confundi a classificação do verbo com a classificação de objeto direto e indireto. Porque existe o verbo transitivo direto e indireto, né? Mas não tem como classificar os complementos separados, junto, então... Isso, o verbo, ele tem as duas classificações porque ele tem os dois complementos. Né? Agora, não tem como a gente classificar um complemento de forma diferente, né? Mas se fosse, por exemplo, se eu fosse classificar o verbo nessa frase da H, seria um verbo transitivo direto e indireto, né? Isso, transitivo direto e indireto. Tá, entendi. Obrigada, professora. Nada. Depois nós temos, ele fez o exercício com calma. Qual que é o complemento? Com calma ou com alma? Com alma. Podia ser com calma também, né? Enfim. E aí, qual que é o complemento? O exercício. O exercício, que é um objeto direto, né? Fez o quê? Então, aqui, com alma, a gente analisa depois. Necessitava de medicamentos importados. Medicamentos importados. Isso, de medicamentos importados. Quem necessita de, né? Então, eu tenho aqui um objeto indireto por conta aqui da preposição. Aqui, ó, de novo aquele verbo querer, lembra que a gente conversou lá em cima sobre a regência do verbo? Cadê? Ó, quero um amor e quero a meus amigos, que são coisas diferentes, né? Então, o querer aqui, quando ele é transitivo direto, é no sentido de desejar, né? E o querer a alguém é no sentido de querer bem, né? De gostar, de amar. Então, são classificações diferentes com sentidos diferentes. Então, aqui, queria muito aquele brinquedo. Qual que é o complemento? Aquele brinquedo. Então, ele queria o quê? Aquele brinquedo. Então, aqui é o objeto direto. É no sentido de desejar ter mesmo, né? O outro queria muito
ao amigo. Qual que é o complemento? Ao amigo? Ao amigo. Então, aqui, ó, como esse querer a alguém, eu tenho aqui uma preposição, significa no sentido de amar o amigo, de querer o bem ao amigo, né? Então, aqui, objeto indireto. Então, lembrando que aqui eu tenho uma mudança de sentido, por isso é que muda a regência do verbo, né? Não é assim um uso aleatório, posso usar um ou outro, depende do sentido que você quer dar ao verbo. Depois, dormi muito essa noite. É um objeto indireto? Verbo de ligação? Esse verbo não tem complemento. É um verbo intransitivo. Então, aqui eu não vou ter complemento verbal. Tá? Vou pôr azulzinho aqui. Então, só dormir, eu tenho aí a intensidade, o quando dormiu, mas eu não tenho complemento. Então, esse é um intransitivo. Não vai ter nenhum objeto direto nem indireto. Agora aqui, dormir um sono agradável. Aqui já mudou o contexto, já mudou a frase, aqui eu já tenho um complemento. Qual que é o complemento? Um sono. Um sono agradável. Isso, então um sono agradável é o objeto. Peraí. É o objeto direto. Dormir o quê? Um sono agradável. Né? Então, esse é aquele que a Duda falou, né? Do objeto interno, né? Você dorme um sono, né? Então, ele está subentendido, é só para você caracterizar o sono, né? Você poderia dormir um sono agradável, dormir um sono agitado, qualquer coisa do gênero. Então, aqui objeto direto. Mulher que a dois ama, a ambos engana. Então, cuidado que aí eu tenho dois verbos, que é ama e engana. Consequentemente, eu vou ter que observar dois complementos, né? O do amar e do enganar. E aí? O primeiro é a 2. Isso, esse A2. Então, aqui eu vou colocar até uma outra cor, que eu nem sei qual rosa vou pôr. Porque aqui ele é um objeto. Quem lembra? É direto? Ai, Não sei. com. Esqueci a palavra. É direto com. Preposicionado. Isso. Porque o verbo amar, ele não pede essa preposição aqui, ó. Né? Então, você ama alguém. Mas nesse caso, nessa construção, foi usada a preposição. Por isso, é chamado de objeto direto preposicionado. Que acontece a mesma coisa aqui, ó. Você engana alguém. Enganou o namorado, por exemplo. Nesse caso, eu tenho a ambos. Então, a ambos, eu também tenho um objeto direto preposicionado, porque eu uso aqui. É por conta dessa inversão, né? Só para ficar claro que você está falando do complemento. Então, objeto direto preposicionado nos dois casos. Depois, nós temos ali, ela atribui-se uma culpa que não tem. Então, qual é o complemento? Se. Uma culpa? Uma culpa é um objeto direto, atribui o quê? Só que é importante pensar, porque ó, ela atribui uma culpa a quem? Então, a si, né? Então, esse se é o objeto indireto. Tá? Porque poderia ser, ela atribui uma culpa ao marido, ela atribui uma culpa
para tal pessoa, mas ela atribui a si. Então, esse se é o objeto indireto. Então, eu tenho os dois aqui. Certo? Depois, nós temos lá, contive-me. Me. Objeto indireto? Objeto Direto? direto. Porque, ó, eu contenho meus sentimentos, né? Você contém algo. Contive o quê? Né? Que no caso aqui é uma pessoa, sou eu mesmo, né? Então, objeto direto. Ah, não entendi, professora. Não entendeu? Não entendi. Ó, o Nem verbo eu. Tipo, contive o quê? Eu. Não faz sentido. né, você conteve a si mesmo. Eu me contive. Ah, tá. Tá, agora fez sentido. É que se perguntar contive o quê? Daí não faz sentido. E agora, eu me contive, sim, né? Se você tivesse, por exemplo, um complemento, eu contive os meus sentimentos, eu contive minhas lágrimas, né? Você contém o quê? Minhas lágrimas, meus sentimentos, meus pensamentos negativos, qualquer coisa do gênero. É que ali você conteve quem? Eu me contive, né? Eu contive a mim mesmo. Então, por isso que é objeto direto. Se você fosse substituir por um substantivo, eu contive o Leandro de não bater no João, por exemplo. Né? Imagina o Leandro super raivoso, eu contive o Leandro. Não é, Leandro? Certeza. Então, você contém algo ou alguém, né? Espera só um pouquinho aqui, gente. Ai, Snoopy. Ai, o Snoopy hoje tá... Enfim, gente, desculpa aí, o Snoopy começou a se agitar e continua. Enfim. Bom, depois nós temos como que é? Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. E vocês continuam vendo a apresentação? Sim. Ué, tá aparecendo a mensagem aqui que não, mas enfim. Então tá bom, eu não estava conseguindo mexer. Bom, voltando aqui. Então, ele aguardava-me desde cedo. Então, aguardava é o verbo. Qual que é o complemento? Me. É objeto indireto. Ele aguardava A quem? A mim. Ah, pelo amor de Deus, como isso? Opa, eu coloquei errado, peraí. Não, ó, é que o problema do pronome é que quando a gente tenta substituir, ele fica a mim, né, independente da situação. Mas, ó, tenta substituir sempre por um substantivo, que fica mais fácil. Por exemplo, ele aguardava a noiva, ele aguardava o filho, né, se aguarda... Ah, é verdade. Então, aí é um artigo, né? Entendi. porque o pronome acho que confunde, porque a gente iria colocar a mim, a gente iria usar essa preposição por conta do pronome, né? De ser um pronome oblíquo, enfim. Então, tenta substituir sempre por um substantivo que acho que fica mais fácil, né? De classificar. Obrigado. Depois, isto me agrada. Isto.
É o... Isso é um verbo de ligação? Não? Isto me agrada. Objeto direto? O que me agrada? Isto. Verbo transitivo? Vocês estão invertendo aí, ó. Porque o verbo agrada, certo? Certo. Quem agrada? O que agrada? O isto agrada. Isto agrada, então isso é o sujeito. É o me, não é? O objeto direto? Isso, o me aqui que é o complemento. Certo? Boiei agora, não. Não? Não, entendi. Ei, Boiei. entendeu ou não entendeu? Não, boiei. Isto é o sujeito? É, o que agrada? Isto. Agrada a quem? A mim? Ah, entendi. Ó, lembrando que esse pronome, o me, o te, o se, ele nunca pode funcionar como sujeito, ele é sempre o complemento. Tá? Então, ele não tem... É que faz tempo as aulas de sujeito. Tô brincando. Faz tempo. É que depois, quando juntar tudo, aí vai ser uma delícia, né? Imagina, aí a gente vai classificar o sujeito, a gente vai classificar o verbo, classificar o complemento, o predicado. Vocês lembram da classificação do predicado? Vai ficar uma aula inteira classificando uma frase. Basicamente isso. Bom, então esse que tipo de complemento que é? Objeto direto? Objeto direto? Objeto? Não estou entendendo o que vocês estão falando. Objeto? Direto. Então, aqui nós temos me agrada. Ops. O aluno me viu. Qual que é o complemento? Me? De novo, me. Que tipo de complemento? Direto. Direto. E no último, de novo, o me, que é Direto. Objeto direto. direto também. Então, poderia ser ele me enviou o material, por exemplo. Aí esse me seria um objeto indireto, né? Então, aqui a gente teria que analisar sempre o verbo. Então, a gente consegue finalizar esses exercícios. Eu acho que eu vou até salvar ele coloridinho assim, depois qualquer coisa eu coloco lá no Classroom, isso. Bom, os outros exercícios, vocês chegaram a tentar fazer? Como que foi aí? O de vozes? Hã? Eu fiz. Mas Fez? eu achei fácil. Você achou fácil? Eu achei. Olha, Voz passiva é uma coisa assim, não parece ter relação com essa matéria. Sei lá, uma coisa tão... É uma coisa que a gente faz em inglês também, então, sei lá. eu achei que vocês iam ter mais dificuldade com a... Nossa, eu não sei. Se sou eu tô tendo muita dificuldade. É que depende da frase. Tem frase que é tranquilo. Tá lá, facinho, você é só pronto. Mas tem frase que você revira o mundo e não consegue. Deixa eu só pegar aqui, então, os exercícios. Porque eu queria... Ai, onde que eu coloquei da voz passiva? Vou abrir aqui. Ai, mas esse daqui tá no... Está no... Como fala? No PDF. Não vou conseguir escrever nele. Peraí, deixa eu pausar essa...
essa apresentação. Deixa eu pegar aqui no... Eu tinha que achar no Word para poder escrever. Ué, onde que eu coloquei no Word? Oh, meu Deus. Enfim, não estou achando agora no Word, mas só para... Vou compartilhar essa em PDF mesmo, só para comentar com vocês. Mas não parou a apresentação? Prof, Agora parou. você podia repetir, fazendo um favor, a U? Peraí. É objeto direto, me. Obrigada. Então, só para ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Vocês têm a outra aula, gente? Pelo Meet? Sim? Não, é só exercício, não é pelo Meet. Então tá. Então, vamos lá, só para eu comentar rapidinho com vocês, como vocês vão fazer. Esse primeiro exercício, então, nós temos as frases na voz ativa. Então, por exemplo, narrarei toda a história. Então, eu, narrarei, aqui eu tenho um sujeito que age, eu é que faço a ação. Então, eu teria que pegar essa frase e passar para a voz passiva analítica. Então, lembra daquele esqueminha de fazer o X? Pegar o objeto direto, então, narrarei o quê? Toda a história. Então, toda a história é o objeto direto. É isso que iria passar para a posição de sujeito. Então, essa frase ficaria: toda a história será, porque está no futuro, narrada por mim, porque aí o sujeito está oculto aqui. Então, eu poderia usar aqui: toda a história será narrada por mim. Certo? Prof, perdão, alguns alunos têm sim, que eu falei que não tinha. Tem, não, a gente já termina. Então, só para explicar esse exercício. Esse primeiro é tranquilo, gente? Sim, não. Acho que talvez. Talvez. Porque aí qualquer coisa eu deixo o gabarito para vocês conferirem, Então aí fica mais fácil. Só essa segunda aqui que talvez gere maior dúvida, porque eu tenho uma frase que está na voz passiva analítica e tem que ser passada para a voz passiva sintética. Acho que até sobre ela que a Josefa tinha me perguntado. Falei para ela que a gente ia conversar aqui. Então, nós temos, por exemplo, foi montada nova fábrica no perímetro urbano. Então, eu tenho aqui, é que está em ordem inversa, Nova fábrica foi montada. Então, nesse caso, eu tenho verbo no passado, eu teria que colocar montou, Como a voz passiva sintética, ela é marcada por uso desse se, e eu tenho nova fábrica, fica no singular. Montou-se nova fábrica. Se fosse no plural, foram montadas novas fábricas no perímetro urbano. Então, montaram-se novas fábricas. Eu tenho se e o verbo tem que concordar aqui, porque são novas fábricas que foram montadas, então teria que ser montaram-se. Então, só para vocês, o primeiro exercício, era representada a direção da escola durante as reuniões. Como que ficaria na voz passiva sintética? Não sei, representara-se, representa-se. Representava-se a direção da escola durante as reuniões. Então, aí teria que ser representava-se no singular, porque é a direção da escola. Então, representava-se
a direção da escola durante as reuniões. No caso da letra B, como que ficaria? Selecionaram-se vários alunos para as Olimpíadas de Física? Isso, selecionaram-se vários alunos para as Olimpíadas de Física. Aí teria que estar no plural, porque são vários alunos, né? Então, selecionaram-se. Tranquilo para fazer essa? Aí a única coisa é saber essa questão, se é singular, fica no singular, se é plural, fica no plural, e o que é importante é pensar no tempo verbal. Então, era, né? Então, teria que ser representava, foram, então, selecionaram-se. Tem que observar o tempo verbal. E a letra C, vocês têm que ali colocar essa frase no plural, e aí ver se o verbo vai ficar no singular ou no plural. Porque dependendo do caso, ó, se for em políticos, essa frase, mesmo que políticos brasileiros vá para o plural, continua ficando no singular, porque é aquele caso do verbo transitivo indireto. Então, eu tenho sujeito indeterminado. E aqui, via-se ao longe o trabalhador, os trabalhadores vai fazer com que tenha que ir para o plural, porque viam-se ao longe os trabalhadores, porque aí o trabalhador funciona como sujeito, porque esse verbo é transitivo direto. Então, aqui é para vocês saberem, se o verbo é transitivo direto, vai flexionar, né? Eu via o quê? O trabalhador. Então, se eu tenho a resposta do que, ali, via o que, eu tenho o objeto direto, significa que esse verbo vai sofrer ajuste. Se eu perguntar em quem, ou para quem, de que, ele é transitivo indireto, e aí ele fica no singular. Certo? Então, a letra A fica, não se confia mais em políticos brasileiros. Isso. E a B, viam-se ao longe os trabalhadores? Isso, aqui vai ficar viam-se, vai ter que colocar um M aqui, porque o verbo vai para o plural. Isso mesmo. Entendi, obrigada. Nada. E esse daqui vocês vão tirar o que está em negrito e transformar essa frase ou num sujeito indeterminado, se for o caso, ou numa voz passiva sintética. Então, para isso, vocês vão usar o C, tá? Então, eu vou combinar assim, eu vou deixar um gabarito para vocês conferem, e aí, deixa eu parar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam, que a gente volta para comentar esses casos. Pode ser? Sim. Sim? Pode ser, prof. Então, tá. E eu vou, então, refazer o nosso planejamento, até para vocês terem uma ideia de quando vai ser a nossa prova, a próxima aula Meet, enfim, para a gente rever esse esqueminha que a gente tem feito, e a Letícia já está sabendo que a gente vai ter que fazer essas alterações. Tudo bem? Tudo bem. Ficou mais claro para vocês? Foi mais tranquilo? O que vocês acharam? Mais ou menos. Mais ou menos. Estava indo bem, de repente me perdi no meio de campo. Deu uma confusãozinha. Todo mundo escreveu ali no chat, gente? Eu acho que eu escrevi sim. Pode ser sim, professora? Pode. Qualquer coisinha só para ficar o registro. Bom, então tá bom, porque vocês têm aula já, pelo menos para dar tempo de vocês descansarem. A Bia, queria falar alguma coisa, Bia? Não, eu só falei que eu tinha escrito no chat. Ah, então tá. Então, tchau, professora. Beleza, gente. Boa noite. Até mais. Eu vou deixar o gabaritinho lá para vocês. Boa noite, professora. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.